Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rildo e de matemática, né? E agora vou dar a quarta aula de uma sequência, né? De algumas aulas que eu estou explicando para vocês sobre como simplificar radicais. Bom, gente, essa aqui já é a quarta aula. Para quem não assistiu ainda as demais aulas, eu aconselho assistir a aula número 1, 2 e a 3, para depois então você assistir, né, essa aula de número 4. Se você não é inscrito ainda no canal, vá ali, inscreva no canal Rildo Vasconcelos e dê um joinha, caso você gostar, tá bom? Deixa um joinha lá. Gente, aqui nós estamos então na aula de número 4. Agora vamos aprender a como racionalizar o denominador de uma fração. Então o título é Racionalização de Denominadores. Só lembrando que o número de cima de uma fração é chamado de numerador. O número que aparece embaixo é o denominador. E como assim? Como assim racionalizar o denominador? Gente, toda vez que no denominador, que é o número de baixo, aparecer uma raiz quadrada, e você pode retirá-la, né? Sumir com essa raiz aqui embaixo. Esse processo chama racionalização de denominadores, ou seja, você vai fazer uma operação matemática de modo que você vai sumir com essa raiz aqui. De que jeito? Bom, eu vou pegar aqui os exemplos mais simples por enquanto. Nós temos aqui 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Bom, no numerador nós temos o 2, que é o número inteiro, né? E aqui embaixo nós temos o número irracional, que é a raiz quadrada de 3. Bom, para isso, para você sumir com essa raiz aqui embaixo, do denominador, basta você multiplicar tanto a parte de baixo, o denominador, pela mesma raiz, como em cima, no numerador, pelo mesmo radical. Então, você vai multiplicar pela raiz de 3 o 2 e vai multiplicar pela raiz de 3 aqui, a raiz de 3. Como era a raiz de 3, eu multipliquei por ele mesmo, tanto embaixo como em cima, tá bom? Então, vamos lá. Agora você coloca o símbolo de igual e multiplica. 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Veja, você não pode fazer 2 vezes 3, 6 e colocar o 6 dentro da raiz. Por quê? Porque o 2 está fora da raiz e o 3 está dentro. Então, ao multiplicá-los, você basta agrupá-los, juntá-los. 2 vezes raiz de 3. Dividido. Agora aqui embaixo, gente, tem duas maneiras. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 9. Aqui você pode multiplicar o 3 pelo 3. 3 vezes 3 dá 9. E colocar raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 dá 3. Ou você pode fazer assim também. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. Porque 3 vezes 3 dá 3 elevado ao quadrado. Pode colocar o 9 ou colocar o 3 ao quadrado. Gente, continuando. Você repita o 2 raiz de 3 em cima. E aqui, gente, olha o que eu expliquei para vocês nas aulas passadas. O nosso expoente é 2. E no índice da raiz, lembra quando eu falei que o índice, quando não tiver nenhum número, você tem o número 2. Então dá para cancelar o expoente 2 com o índice 2 da raiz. Sobrou o 3. Pronto. Então deu 2 terços de raiz de 3. Ou você pode ler assim, 2 raiz de 3 sobre 3. Certo, gente? Pronto. Nós racionalizamos o denominador, que originalmente era uma raiz, agora não tem mais raiz embaixo no denominador. Vamos para o próximo? Aqui no próximo, nós temos aqui... Opa, eu borrei aqui, gente. Veja bem, nós temos 5 dividido pela raiz quadrada de 7. Como aqui embaixo aparece um radical, uma raiz, você pode multiplicar pela mesma raiz embaixo e em cima, para racionalizar o denominador. Comigo, 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7. Raiz de 7 vezes raiz de 7, você pode colocar raiz quadrada de 49, que dá 9, ou simplesmente raiz quadrada de 7 ao quadrado, porque 7 vezes 7 dá 7 ao quadrado. Você cancela o 2 com o índice 2 da raiz, então vai sobrar 5 raiz de 7 em cima sobre 7. Pronto, gente. E vamos para o último. 7 dividido pela raiz quadrada de 7. Vamos racionalizar o denominador? Basta multiplicar pelo mesmo valor embaixo, no denominador, e também em cima, pela mesma raiz. Raiz quadrada de 7 embaixo e raiz quadrada de 7 em cima.
Então, você tem 7 vezes raiz de 7, dá 7 raiz de 7. Aqui embaixo, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, dá raiz quadrada de 7 ao quadrado. Como eu já expliquei, você pode e deve cancelar o 2 com o índice 2. Sobrou o 7 embaixo e um 7 em cima aqui, né? Então, vai ficar assim, 7 raiz de 7 dividido por esse 7 aqui. Gente, podemos e devemos cancelar aqui o 7 de cima com o 7 de baixo. Então, sobrou apenas raiz quadrada de 7. Certinho, moçada? Legal, entenderam? Então, estudem as aulas anteriores, estudem isso aqui. Se vocês quiserem fazer, copiar os exercícios e fazer sem olhar, melhor para vocês. Pessoal, tudo de bom, até uma próxima.